Agora, sobre os reis, os antigos líderes, os antigos profetas, nós podemos ver também algumas palavras. O próprio Abraão, voltando agora lá a Gênesis 17, 23, nós precisamos ver se Abraão conseguiu ou não realizar a exigência do Criador. Então nós chegamos aqui no capítulo 17 e vamos ler do 23 em diante. Aqui vocês podem ver na minha escriturazinha que não está mais marcado, não está mais grifado, porque não é a palavra do Criador, isso são atitudes de Abraão. Então tomou Abraão ao seu filho Ismael, seu primogênito, e a todos os nascidos na sua casa, todos comprados por dinheiro, todos os homens entre os da casa de Abraão, circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos. Nós temos uma lição aqui, tá? Não há idade. Abraão circuncidou tarde. Circuncidou ali depois da primeira metade da sua vida, tá? Quando ele foi circuncidado a carne do seu prepúcio, Ismael, seu filho, da idade de 13 anos. Ou seja, não há idade. Ismael não foi circuncidado ao 8º dia, mesmo que Abraão recebesse a lei do 8º dia, filho de 8 dias, tá? Mas Ismael foi circuncidado com 13 anos. Estão lá os ismaelitas hoje, muito bem resolvidos financeiramente, aceitam Yeshua, mas precisam entender que a aliança não foi dada a Ismael, e sim a Isaac. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, naquele mesmo dia. Mas todos os homens da sua casa, os nascidos em sua casa, os comprados por dinheiro e ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então há uma clareza sobre a exigência da circuncisão, como no próprio Isaías 56 falou sobre a aliança. Há uma exigência de que a aliança seja cumprida. Então não adiantava nada, como Paulo apregoava, de que a fé justificaria o homem, porque se Abraão tivesse saído de Ur dos Caldeus para Padã Aram, de Padã Aram para Canaã, chegasse em Canaã e não tivesse circuncidado, toda a lei seria anulada. Então Abraão tinha que cumprir essa exigência. Está explicado agora aos que falam que a fé deve ser relativizada com a lei, porque Paulo disse isso, porque Tiago fala, a fé sem obra é morta, tá, meus irmãos cristãos? Então eu não posso mais esconder isso, dizer que harmonicamente a Bíblia existe um ministério para os israelitas, que costuma chamar de judeu, o ministério para os israelitas, porque Yeshua HaMashiach veio, se não somente pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10:6. E o ministério feito aos gentios não era um ministério feito aos egípcios, aos da casa de Edom, aos da casa de Esaú, aos da casa de Ismael. Era um ministério feito às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, se a casa de Esaú, a casa de Ismael e outras pessoas como os egípcios, os filhos de Jafé e os filhos de Cã, quiserem fazer parte da aliança, há só uma lei para o natural e para o estrangeiro. Eu não posso ser mais claro que isso, porque o Criador foi claro. Então vamos agora dar uma olhadinha no como Moisés e Josué cumpriram a lei do Criador. Vamos dar uma olhada aqui em Deuteronômio 31, 12 e 13. Então vamos lá. É uma ordem de Moisés, podemos ver no capítulo 10, né? Ao fim de 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando Israel vier a comparecer perante Ru, teu Deus, um lugar que ele escolher, lerás esta lei diante do povo de Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão nas suas portas, para que ouçam e aprendam e temam Yehur, vosso Elohim, que tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que os seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer Yehur, nosso Elohim, todos os dias que viverdes, né, sobre a terra da qual ides, passando o Jordão a possuir. Aí os judeus dão a desculpa de que a lei deve ser seguida apenas dentro do solo de Israel. Esse é um versículo que eles usam muito para dizer isso. Só que eles guardam o sábado quando eles estão fora de Israel em viagem. Ou muitos procuram estar dentro de Israel, no Shabat e nas festas. É óbvio, eles têm acesso, a residência deles é lá, eles são naturais de lá. Até eu faria isso se fosse eles. Agora eles precisam permitir que a casa de Israel volte para lá também. Porque Esdras, a religião de Esdras, essa religião judaica, helênica, babilônica, persa e romanista, impediu a casa de Israel de voltar para lá desde o tempo de Esdras, quando os israelitas queriam voltar para construir o templo e fazer muro em Jerusalém. Esdras não permitiu, tá? Então a lei vale para toda a terra. Vamos ver agora Josué 8:35. Josué 8, versículo 35. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara
que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, repetindo, as mulheres e os estrangeiros também, a lei não é só para os homens. Agora vamos avançar então até o período dos reis, né, entre a formação de Israel e Jesus. Nós podemos ver que agora sim há uma distinção, que Davi quando governa, há palavras que simplesmente foram ditas de Davi para o seu filho Salomão. E não há uma regra clara de Davi para que todas as pessoas cumprissem os mandamentos. Mas nós não precisamos de Davi para nos dizer isso, porque o próprio Criador disse. Mas temos um texto sim de Davi, em 1 Reis 2, versículos 3 e 4, que tratam exatamente sobre isso. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Olha que evento importante. Então Davi fala, né, a Salomão: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo, ele deu ordem: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança de Hur, teu Elohim, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Salomão fez isso em parte, depois ele não fez. Mas há uma redenção para Salomão. O julgamento de Salomão vai ser extremamente especial. Logicamente nós torcemos por Salomão, em vista de que o pai dele viveu em guerra. Davi viveu em guerra. Davi era rei e viveu em guerra. Davi não teve uma vida tranquila nem com seus filhos. Além dos pecados também de Davi, e esse julgamento cabe ao nosso Criador, não cabe a nós. Mas foi uma vida muito difícil. Então, aqui ele está falando com Salomão. E olha que versículo legal. Todas as palavras em hebraico, ordenança, em grego também na Septuaginta, ordenança, estatuto, mandamento, juízo, testemunho e lei. Tá? Então todas essas palavras encontram-se nesse versículo. Tá? Rafael também é cultura. Agora vamos dar uma olhadinha também nesse texto aqui, de 1 Crônicas 22:2. Esse texto de 1 Crônicas 22:2, ele não é um texto referente à lei, mas ele é um texto bem específico sobre o proceder de Davi. Vamos lá então. 1 Crônica 22:2. E deu ordem Davi que se juntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortares as pedras para que lavrassem as pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Então as pedras foram lavradas por estrangeiros. A casa de Deus está falando do templo. Davi não construiu, quem construiu foi Salomão, mas a ordem do Criador estava dada a Davi. Davi tinha autoridade para isso, ele era rei de Israel. Tá? E você pode ver que no versículo 1 especifica exatamente isso. E disse Davi: essa será a casa de Hur Elohim, e esse será o altar do holocausto para Israel. Né? A casa será o altar do holocausto para Israel. Então estrangeiros participaram da construção do templo de Salomão. Era uma ordem. Então nós podemos ver que realmente os estrangeiros participam da vida de Israel, comumente. Agora, reis antigos, líderes e antigos profetas não estão no Novo Testamento. Então para eles há um não aplica-se, desde o tempo de Jesus até o fim do templo, e do fim do templo ao fim dos tempos. Agora vamos ver as palavras de Yeshua HaMashiach.